Carlinha, imagino como não deve ter sido um grande desafio para você. Foi. Você começa na rádio, no meio de um monte de fera da rádio, a galera ali, nessa época, eu acho que assim, o machismo, acho não, né? O machismo nessa época era um negócio sufocante, né? Ela faz isso com 433 na época, ela do Instagram. Tava perdida. Imagina. Tava perdido. Imagina. Essa seria cancelada. Não tinha segunda chance. Que é uma coisa engraçada, contando nesse momento, mas é uma dificuldade que você teve e que hoje as meninas que chegam para trabalhar, as mulheres que chegam para trabalhar já não têm. Elas sabem o que é 433, sabem o que é um esquema tático, tem acesso ao Instagram, a informação é disseminada. Acesso ao estádio. Acesso a jogar futebol. Exatamente. Eu nunca chutei uma bola, gente. Hoje, assim, a gente até... Isso é muito importante porque a gente está vivendo uma geração onde, aos poucos, bem engatinhando, a gente vê uma cultura de futebol, né? O feminino entrando no futebol. Sim. O futebol feminino, a gente recebeu aqui a Cacau, ela citando a história mesmo dela de vida, onde ela vem de uma etapa que ela... Cara, futebol de base hoje que existe no futebol feminino não existia, né? A questão mesmo do jornalismo, acompanhar, ir ao estádio com o pai... Uma menina, na época, era muito mais difícil ter um pai que levasse a menina ao estádio. Não, porque a gente tá falando do Maracanã. O Maracanã hoje é completamente dominado por mulheres. Assim. Muito mais até do que nos 2000, 2010. Acho que hoje é a época que tem muitas mulheres no estádio. Muitas. E assim, apesar de a gente falar, hoje ainda não é o ideal, tá longe do ideal, do nosso mundo ideal, né? São coisas que a gente tem que trabalhar, mas sem dúvida o que você passou foi muito mais desafiador do que a galera que começa hoje. Aos pouquinhos as portas... Ainda com dificuldade, elas vão dando uma clareada. Sim, exatamente. Até porque hoje tem uma cobrança também para que tenha as mulheres. Assim, há uma cobrança. Então acaba que sempre a oportunidade é mais... Existe até uma imposição do mercado, praticamente, do mercado consumidor para isso. E isso é uma conquista. Exatamente. Até isso é um avanço, né? Sim. Mas na tua época era muito mais difícil. Era você por você mesmo. Era muito raro. Eu, às vezes, porque aí quando eu fui... Antes eu cheguei a trabalhar em outras rádios. Trabalhei na Manchete, também fazendo esporte. Trabalhei na Roquete Pinto, fazendo esporte. Isso por períodos menores, né? Antes de ir para o esporte da Tupi. Porque teve uma época que eu fazia polícia na Tupi e esporte em outra rádio. Tamanha era a minha vontade de não perder o fio da meada, sabe? E... Desculpa. O que acontecia quando eu fui para a Rádio Tupi, e aí eu fui realmente ser setorista de acompanhar o Fluminense, eu viajava. Se no Rio de Janeiro era raro, eu acho que em rádio eu fui a única naquela época, imagina você ir para outros estádios e eu me sentia um ponto turístico às vezes, sabia? Sem sacanagem, é verdade. Pode crer. E as pessoas vinham assim... coleguinha ali atrás do gol, eu fazendo ponta, vinha o coleguinha. Ei, peraí que a gente vai entrevistar a mulher que tá aqui. Como é que é o seu nome? O que você tá fazendo aqui? E tá tudo bem. Claro, era uma coisa... Ninguém estava acostumado com aquilo, sabe? Então, era ou eu encarar aquilo como um desafio, que eu estava disposta a passar. E o machismo como uma ignorância, no sentido... Eu não estou falando no sentido pejorativo, não, mas no sentido de ignorar esta possibilidade, sabe? Ou então eu desistia. Então eu preferia... E eu não tinha outras vozes para me apoiar, sabe? A parada, assim, do lugar de fala. Às vezes era só meu. Só seu. E aí... eu resolvi ir adiante, apesar de muitas coisas. E não me arrependo. Como é que você lidava com isso? Cara, às vezes eu chegava a achar engraçado, porque era uma coisa tão, tão louca. Uma vez um treinador ficou bravo com uma pergunta que eu fiz, e aí ele quis se desculpar, não vou me alongar tanto, mas ele quis se desculpar, e aí a forma dele me elogiar foi dizer que eu era uma moça muito trabalhadeira, e que, apesar de ser mulher, eu era uma ótima repórter. Foi o jeito dele de me elogiar. Ele achou que estava me elogiando real. O cara entrou no ar para pedir desculpa falando isso. Então,
Imagina se eu pegasse mal com essas coisas. E todo mundo achando super normal, né? Todo mundo Era achando um ou super outro normal. que, pô... normal. Ela Naquela tá no época meio que funcionava dela. como elogio, era um métier masculino É. e que ele via ali uma figura de superação e fez esse comentário. Hoje esse tipo de comentário talvez nem existisse. Cancela, Tem né? cada vez Cancela, menos, né? Não, com certeza. Não, a pessoa faz um comentário desse. Hoje em dia tem uma onda de solidariedade, né? É isso. Uma onda de solidariedade que a pessoa hoje entende que, cara, não faz nenhum sentido você falar um absurdo desse, cara. Sim, sim. Entendeu? Então, teve muita coisa assim. Quando eu entrava no campo, eu ouvia elogios, mas também eu ouvia piranha. Sai daí, piranha! Isso aí. Gratuitamente, só porque era uma mulher que estava ali. Sim. Aí, meu amigo, eu pegava o fone de ouvido, aumentava e ó. Deixa eu acreditar que eles vão falar bem de mim um dia, sabe? Porque ali era uma batalha também individual tua, né? Sim. Você, tua carreira, era um dever de ofício Sim. ali. Você depois, hoje a gente pode dizer que você é uma precursora de todo esse movimento, de toda essa batalha, mas na época era você por você, né? Mas sabe o que, Felipe? Eu acho que eu sempre soube o que eu estava fazendo ali. Isso é o mais importante. Sabe? Então, se quer me chamar de piranha, quer me chamar disso, daquilo outro, cara, você nem me conhece para saber. Eu me conheço, eu sei. Porque, olha, era uma relação, era dar muito duro. Uma vez um colega aí, eu nem chamo de colega, eu fiz uma matéria exclusiva e aí entrou no ar e foi uma matéria muito legal. E aí ele virou e falou assim: você deve estar dando para ele, né? Cara, aí eu falei: eu tô dando. Eu tô dando um duro, filha da puta, para trabalhar ao lado de gente que não reconhece meu trabalho. Então, é isso. Claro que tinha coisa que, porra, me pegava muito. Claro. Pô, você trabalhar pra caramba, gente, a jornada de trabalho era uma coisa que te consumia. Ao vivo, né? Na rádio, Ao né? A gente vivo. ligava a rádio, tava na Sentinela da Tupi, dali a pouco mesmo tava ali, que eu ia 1h estar ali de da manhã. galinhagem? Não ia, cara. E a Que jornada isso? do profissional de jornalismo, eu até faço um paralelo com o professor, cara, porque o professor ele não é só a sala de aula. Então, a Carla, quando ela entrava ao vivo, Tá estudando antes. ela também, né? tem que estar estudando antes, Sim. depois ela tem um trabalho de apuração, que é trabalho, cara. Tem que estar ali, às vezes, como você bem mesmo disse aqui, a gente, né, no off que a gente conversando, às vezes 3 da manhã, meu irmão, ó, chegou uma informação, tô trabalhando, cara. E é curioso contar a história porque você era da parte lidava com crimes, com notícias ruins. E assim, isso te abalava de um certo ponto. Só que quando você vai lidar com esporte, tem outras coisas que te abalam, mas aí é uma coisa mais sua, é diferente, né? Isso, isso. Mas é interessante que porque você entra num ambiente, o esporte, o pessoal hoje lida muito com isso do esporte. Pode fazer o que quiser dentro do estádio, cada vez menos. Uhum. Mas naquela época, então, todo mundo botava suas frustrações, era tudo ali no estádio. Sim, Então, assim, você sim. passou por muita coisa ali que na época não era nem... Era total. A gente tá falando aqui antes nos jogos, como era normal, passava uma menina na arquibancada, o pessoal xingava. Uhum. Não era um ambiente que ela era bem-vinda. Amigável. E isso devia passar por você com seus colegas, de fato, como esse tipo de comentário, Uhum. eles deviam te ver como uma certa intrusa, né? Sim, eu estava invadindo a praia dos bolinhas, sabe? Não era meu lugar ali, na cabeça deles. Mas, mais uma vez, como eu sabia o que eu estava fazendo ali, estava nem aí. Agora, verdade seja dita, assim como eu passei por muita coisa desse tipo, já houve o contrário. Eu também fui muito acolhida. Eu aprendi tudo com os meus colegas também, sabe? Tipo, o Aiello desenhar para mim foi lindo. Isso que você falou, o que me chamou a atenção foi realmente a atitude do Sabe? Aiello, de pegar, né, E te assim, direcionar ali. E ele desenhou e ele foi meu primeiro contato, realmente. E aí, é um professor para mim, sempre vai ser. Uhum. Agora, já tive colegas também de me orientar, de me explicar, até porque eu também nunca tive vergonha de perguntar. Humildade, né? Sabe? Chegar, pô, o que está acontecendo ali? O que é isso? O que é aquilo? Porque eu cheguei literalmente crua. Uhum. Então,
e crua e disposta, né? Então, eu também tive muita gente que me ajudou. Eu não vou ser ingrata de dizer que não. As oportunidades que eu tive, eu trabalhei muito para elas acontecerem. Mas eu também tive quem acreditou em mim, quem apostou em mim, sabe? E aí é até bacana falar disso tudo, que a gente tem uma mensagem de uma repórter, né, de uma profissional hoje, que se diz muito grata a você. O Peixe vai... Arquivo confidencial. Vocês vão fazer eu chorar? Arquivo confidencial. Peixão bota na tela. Áudio... É pra botar o fone? Áudio pra live também, Peixão. Fala, galera do Setor Sul Podcast, Cláudia Magalhães passando por aqui, primeiramente para dizer que é um prazer imenso estar participando com vocês de alguma forma. Já falei com cada um individualmente, né, o quanto que eu admiro o que vocês vêm fazendo no Setor Sul Podcast. Sou consumidora assim, então quero deixar aqui também um parabéns para vocês pelo grande trabalho que vem sendo feito. E é claro que eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre ela. Essa mulher que eu digo que é um monumento da natureza, que é Carla Matera. Alguém que eu sempre falo, todas as vezes que eu estou com a Carlinha, eu falo para ela o quanto que eu admiro e agradeço. Porque quando lá atrás eu era uma menina que sonhava em fazer o que eu faço hoje, a Carlinha já estava ali fazendo, já estava desbravando. E se hoje, ainda em 2025, a gente ainda fala dos desafios, a gente ainda fala da dificuldade, do machismo e etc., lá atrás isso era muito maior. E a Carlinha estava ali abrindo portas. E ela segue abrindo portas, porque a Carlinha é aquela profissional que se ela pode te dar a mão, que se ela pode te levar, que se ela pode te aconselhar, ela vai, ela faz. Então, assim, para mim é uma honra, né, trabalhar com ela, e uma honra maior ainda poder chamar Carla Matera de minha amiga, porque Carla é uma grande mulher, é uma profissional que dispensa qualquer tipo de comentários e um ser humano com um coração maravilhoso. Então, assim, hoje vocês estão recebendo aí, eu sei que vocês sabem disso, mas aquilo que é bom a gente tem que falar várias vezes, sim. Hoje vocês estão recebendo essa mulher que é excepcional em tudo que se faz, que tem um coração gigante, sabe? A Carlinha sempre enxerga além, a Carlinha vê além da casca. Então, assim, meu amor, um beijo, né? Conta a sua história e conta as histórias divertidas também, tá, minha gente? Ó, peçam para ela contar a história do Evandro da farmácia e dos tombos que ela leva por aí, tá? Carlinha, te amo. E meninos, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Ó, tô ligada, hein? Ai, gente, olha... eu tô toda arrepiada, tô emocionada, porque, assim, eu também amo a Claudinha. A Claudinha é um presente na minha vida. A gente se conheceu pessoalmente quando eu comecei a trabalhar como funcionária do Fluminense, e ela é acolhedora, ela é batalhadora, ela é uma baita de uma companheira. A gente fica meio que feitiço de Áquila, sabe? Porque sempre uma tá em um canto e a outra tá em outro, mas a gente se sabe, entende? A gente sempre se encontra, e ela é uma pessoa muito importante para mim. Ah, Claudinha, não vou chorar mais.